A Bíblia fala que todo trabalho para Deus, ele não é em vão. E essa palavra falava forte ao meu coração nessa manhã. E eu perguntava: Senhor, por que isso? E aí o Senhor me remeteu a uma passagem, a passagem do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías vai visitá-lo, ele diz assim: arruma a tua casa, porque senão você vai encontrar a morte. E o rei, adoecido, ele põe seu rosto para a parede e ele começa a orar ao Senhor e clamar ao Senhor, dizendo: olha como eu tenho caminhado, olha a minha fidelidade, olha tudo que eu fiz até esse exato momento para a tua obra, para a tua casa. E a Bíblia fala que o profeta ele vai saindo do palácio, e antes que ele se retirasse da cidade, o Espírito de Deus paira sobre a vida do profeta. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor declara exatamente assim: assim diz o Senhor Yahvé, o Senhor Deus do teu pai de Davi: ouvi a tua oração, as tuas súplicas, e vi também as tuas lágrimas. Eu te curarei, depois de 3 dias subirás à casa do Senhor, e acrescentarei 15 anos à tua vida na terra. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio, capítulo de número 30, aqueles que cumprem os meus mandamentos, as minhas ordenanças, aqueles que são obedientes, prolongarei o seu dia na terra e prosperará. E aí eu entendi o que o Senhor quis dizer ao meu coração, quando Ele disse: nenhum trabalho para Deus é em vão. Então tudo que nós fazemos, todo o nosso esforço, todo o nosso sacrifício, ele é acreditado como boa obra. A Bíblia fala que Deus está escrevendo tudo que nós fazemos, sendo coisas boas ou coisas más. Então, querido, nós estamos aqui hoje, nós deixamos nossos lares no domingo de manhã, para estar aqui na casa de Deus, louvando, adorando, abrindo mão de uma boa cama, uma continuidade de sono, abrindo mão de um passeio talvez. Isso não é em vão. O teu sacrifício, o teu esforço na obra de Deus, ele não é em vão. Quantas lutas nós passamos, nós enfrentamos. Nós escutamos o irmão Renato falar da evangelização aqui no culto passado de quinta-feira, onde ele falava assim: é tanto sacrifício, é tanto esforço, é quantas coisas acontecem, quanta paulada eu tomo. E muitas vezes dá vontade de desistir mesmo. Mas aí vem algo dentro de nós, que é uma força maior, que é o Espírito de Deus, que nos conduz a andarmos, a continuarmos. Vem testemunho, vem pessoas se recuperando, vem família se restaurando. E aí, em meio às nossas fraquezas, Deus manifesta a sua força. E é movida uma energia dentro de cada um de nós. Se chama Espírito Santo de Deus. A energia do dunamis de Deus, que é a explosão, é o que faz com que algo sobrenatural venha acontecer no mundo natural. É o que faz com que nós possamos caminhar todos os dias, em meio às nossas fraquezas. É o que nos dá energia de continuar, de sairmos da nossa cama, de falar assim: sabe, está difícil, eu quero desistir, eu quero abandonar, mas eu preciso continuar, sabe? E mesmo como fosse aquela mulher do fluxo de sangue, em meio a todas as suas fraquezas, nós encontramos força para romper uma multidão e tocar na bola da orla do manto de Cristo. E é onde tocamos nesse Senhor, que todos os dias recebemos o poder e a autoridade.
Porque a Bíblia também vai falar em Atos 10, 38, que Deus ungiu Jesus de Nazaré, dando poder e autoridade através do Espírito Santo de Deus. Então quem toca em Jesus, recebe também poder e autoridade. Quem anda com Jesus, recebe poder e autoridade. Quem se mantém na presença de Jesus, tem poder e autoridade. Porque o Espírito Santo é o mesmo. É o Espírito Santo que desce ao profeta, que fala assim, ó, acrescenta mais 15 anos de vida. É o Espírito Santo que diz assim, quando a terra era sem forma e vazia, ele já se movia. Sabe, muitas vezes é assim que encontramos a nossa vida, sem forma e vazia. Mas a Bíblia vai falar que, quando a terra ainda era sem forma e vazia, o Espírito se movia. Sabe, talvez você olhe para dentro da sua família, para dentro da sua casa, para dentro da sua própria vida, está dizendo assim, está sem forma e vazia. Mas tem o Espírito Santo se movendo ao teu favor. Toda ação gera uma reação. Eu já falei sobre isso várias vezes. Nenhum trabalho para Deus é em vão. Ação e reação. Eu faço a minha parte, eu tiro a pedra, Jesus vai e ressuscita. Eu faço o natural, aquilo que eu posso fazer, e o Espírito Santo faz o sobrenatural sobre a minha vida. Eu busco os 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus vai lá e multiplica, causando 5.000 pães. Sustenta uma multidão. Eu vou lá, eu ouso a minha fé, como aquela viúva. Eu faço o primeiro bolinho, eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E o sobrenatural de transbordar as vasilhas é de Deus. Quando eu decido sair da minha comodidade, quando eu decido se levantar, quando eu decido buscar essa ação, assim como o cego de Jericó, que larga a capa quando ouve que Jesus está vindo, com uma grande multidão, ele decide e fala, vou sair da beira do caminho, sabe? Eu vou sair das margens da sociedade. Eu vou me levantar nesta manhã, sabe? Eu não enxergo, mas eu creio que aquele que pode fazer um milagre na minha vida está vindo. E se eu ficar aqui na beira do caminho, nada vai acontecer na minha vida. Eu faço a ação. E aí Jesus para a multidão, toca no cego de Jericó e ele volta a enxergar. A reação. Eu causo uma ação e Jesus faz uma reação na minha vida. O leproso, quando Jesus vinha na beira do caminho, ele se prostra aos pés do Senhor. Ele não podia estar ali, mas ele tomou uma decisão. Ele causa uma ação. E Jesus toca nele e causa a reação, que é o sobrenatural. Para que o milagre que eu venha esperar na minha vida, que eu venha esperando na minha vida aconteça, eu tenho que causar uma ação. Olha só o exemplo, um dos maiores exemplos bíblicos para mim. A mulher da filha endemoniada, ela vem seguindo Jesus e seus discípulos no beira do caminho, gritando, clamando. Jesus fala para os seus discípulos, manda ela embora. Mas ela continua, ela insiste, ela não para, ela não desiste. Sabe, muitas vezes desistimos na primeira barreira, irmão. Na primeira dificuldade, na primeira adversidade. Mas ela ousa. Ela diz que até os cachorrinhos da mesa comem da migalha. E aquilo toma o coração de Jesus de uma íntima compaixão, que Jesus é movido de compaixão. E ele diz assim, pode ir, tua filha está liberta. Sabe, mas se ela parasse naquela primeira barreira, naquela primeira adversidade, irmão, ela não alcançaria a reação, o milagre. Quando o cego de Jericó está vindo, clamando também em voz alta, as pessoas falam para ele, cala a boca, fica quieto, está incomodando. E muitas vezes é assim na minha vida e na tua vida. A nossa ação incomoda os outros. As pessoas vão dizer, é fogo de palha, pastor.
Não vai dar em nada, eu já vi essa história. Sabe, mas eu tenho que persistir. Porque quando eu persisto, gera uma reação. Quando eu faço o natural, quando eu tomo a decisão de gerar uma ação, há uma reação. A Bíblia vai falar que quando o homem de Deus se deita no deserto, inclina a sua cabeça numa pedra, ele tem um sonho de uma visão. Ele vê uma escada, há anjos descendo, há anjos subindo. Então toda vez que eu gero uma ação, é como se fosse esse anjo subindo. E aí quando o anjo vem descendo pela escada, é a reação. Eu preciso gerar uma ação nessa manhã, para que o milagre venha acontecer. E eu preciso aprender a persistir, em meio às adversidades, em meio às barreiras. É momento de nós não desistirmos. É momento de nós persistirmos. A Bíblia vai falar em Juízes, capítulo de número 20, que os benjamitas se levantam contra o povo de Deus. E o povo de Deus vai ao monte, clama, ora, busca, faz tudo certo. E na primeira batalha, o povo de Deus perde. Mas eles não desistem. E eles voltam ao monte, oram, e eles descem de novo para lutar na segunda batalha. Eles perdem novamente. E ali teria todos os motivos para desistir. Falar, poxa Senhor, nós estamos aqui orando, estamos buscando, e estamos sendo derrotados. Muitas vezes o Senhor permite algo em nossa vida para forjar nosso caráter, para forjar nossa fé. Mas a Bíblia fala que é na terceira vez. Eles chegam ao monte e falam assim, Senhor, não é melhor que nós desistimos? E o Senhor diz assim, avance. Porque amanhã, talvez hoje você não está entendendo, mas amanhã o Senhor vai entregar um milagre para a tua vida. João capítulo de número 13, verso de número 7 vai dizer assim, hoje não entendemos, mas amanhã entenderemos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã. Não desista, persista. Fala para o seu irmão do lado para ele acordar. Não desista, persista. Toda ação gera uma reação.